E a gente começa acompanhando a campanha do Sport dividida em alguns momentos. No caso aqui, da era dos treinadores. E a gente começa com a era Sosso, tá? Sosso que chegou na Série B já tendo desenvolvido um lastro interessante. Ele estava com uma campanha boa na Copa do Brasil, andando bem, seguindo bem na Copa do Nordeste. E na Série B, Cauê, começa com 4 vitórias que abrem os horizontes para o acesso. Você largar com 4 vitórias. Eu lembro que na Série B do ano passado, eu tive uma tuitada zigoto a la jogo. E Quando o que o Vitória ganhou Vitória o quinto subiu. jogo, eu disse, subiu. Eu já com 4 eu já balancei no quinto, eu disse, ó, o Vitória subiu. Por mais que eu tenha acertado a projeção do Vitória ano passado, o próprio Sport desse ano, em alguns momentos até as curvas do Vitória, viu que essa largada ela é muito poderosa, mas não é uma garantia. E desses 4 primeiros jogos, destacamos eu fiz esse destaque da vitória contra o Curitiba, porque foi uma vitória em que Sosso mostrou uma outra face que não tinha mostrado em nenhuma partida da temporada. Então eu queria que a gente começasse analisando o esporte a partir dessa largada, com essa prova de que Sosso poderia sim entender e formar um esporte mais defensivo se preciso fosse, Cauê. Foi uma largada muito contundente, né? Foi, Fred. Não só pelas 4 vitórias, que ali te davam já uma margem boa de gordura naquele início, mas também porque você já via no horizonte um Ituano na sequência, que já tinha começado mal, era uma equipe que vinha de um rebaixamento no Paulistão e com muitos desfalques no início da Série B e que já o colocava lá atrás. O Ituano passou o campeonato todinho lá atrás, com o Alberto Valentim. E que na sequência era o Avaí na Arena, Pernambuco. Então era uma sequência que a gente chegou a visualizar na época, tipo, depois da quarta, tipo, 6 vitórias não era do outro mundo. Não seria nada inalcançável. Que, na verdade, o freio talvez pudesse chegar ali contra o Goiás lá em Goiânia. Que foi uma derrota que estaria. Que era uma derrota, como se fosse assim, na conta do resultado a ser descartado na época, pelo potencial que o Goiás também tinha. E esse jogo específico do Curitiba trouxe, como você colocou, uma face de um Sosso que começou a, naquele momento, sentir perdas de jogadores. Porque também ele precisou fazer aquilo diante das dificuldades que ele começou a ter de encurtamento de elenco. E que Mas todo ele mundo soube vai fazer ter. ali. E que E que todo todo mundo vai mundo vai ter. ter. O Ceará E que vai ele ter, soube todo mundo fazer vai ali. ter. Ele soube fazer, por exemplo, você disse aí o Ceará, aquele jogo do Ceará lá na frente que a gente vai chegar, ele soube fazer. Ele soube fazer o jogo estratégico de que dificilmente eu vou arrancar o empate lá diante não só do adversário, mas do momento do meu time enquanto opções de elenco para aquele desafio. E aí o jogo contra o Curitiba foi muito disso, dele conseguir, acho que foi o Coutinho que fez o gol ali no Logo no primeiro tempo. começo. Logo no É. começo. E aí o jogo diante do Curitiba, que já era um time muito pressionado, de Guto Guto Ferreira, Ferreira ainda. herdando péssimos resultados de campeonato paranaense, no qual o Curitiba não chegou nem às finais. Então já vinha totalmente pressionado ali. Eu acho que Guto cai nessa derrota para o Sport, inclusive. Então ele foi muito inteligente porque ele aproveitou até a própria pressão que o Guto tinha. E ele soube fazer aquilo ali. O Sport pouco sofreu naquele jogo. E ele foi uma partida, inclusive, talvez tenha sido a melhor partida de Fábio Matheus no Sport nesse ano. O Fábio Matheus foi um jogador muito inconstante nesse ano, muito problemático em termos de desempenho, mas foi uma partida muito boa de Fábio Matheus e que Sosso encontrou ali um time durante a partida no qual ele não fez o que muito tradicionalmente a gente vê nos treinadores, sobretudo brasileiros,
de enfiar 3, 4 zagueiros ali atrás para segurar. Não. Ele preencheu muito o meio de campo, com força de marcação no segundo tempo, e simplesmente evitou que o Coritiba até mesmo alçasse bola na área. O Coritiba tinha dificuldade até de chegar na linha de fundo para cruzar e tentar algo de ganhar, de virar a partida de alguma maneira na base da pressão, do acaso, de impor um erro da defesa adversária, que foi algo que depois se tornou uma marca do Sport nessa Série B, de entregar muito as partidas por erros próprios. Cássio, dessas 4 vitórias, o Sport mergulha em 3 derrotas. Aquela do Ituano, ela foi muito encaixada dentro de um contexto de que o Sport teve a bola, foi um pouco aramilismo, mas mesmo assim fez um alto número de finalizações, não na barra, mas fez, e leva aquele gol de castigo. Mas quando perdeu, não houve uma sangria maior, apesar da lamentação. Aí vem um jogo que para mim é uma das derrotas cruciais da temporada, que é quando o Sport perde o primeiro jogo em casa da forma que perdeu. Abre 1-0 contra o Avaí e vem as 2 expulsões, tá? E essa sequência de derrotas, ela termina com o Goiás. Vale contextualizar que no meio dessas 3 derrotas aí, o Sport toma um 4-0 do Fortaleza na Copa do Nordeste e o Sport é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, mas aí de cabeça erguida. Como você analisa, Cássio, as derrotas, né, as primeiras derrotas ali de Sosso e até o peso delas porque veio depois? Eu acho que a do Ituano, eu concordo com a sua linha que você trouxe do Avaí, mas a do Ituano, a consequência dela é que foi inesperada. Porque é do jogo perder como perdeu ali. Criou muito, criou um pouco de aramilismo, nem todas as finalizações levaram perigo, foram 20 finalizações, então o Ituano acho que teve 3 assim. Melhorou na reta final e faz aquele gol na saída, que era um escanteio para o Sport, vai bater lá do outro lado até sair o gol do Ituano, mas eu lembro exatamente da conversa que a gente teve na época, de dizer, como é que o Sport vai assimilar, porque largou tão bem, de repente perde o jogo, é aquele negócio, quando perde o primeiro jogo, como é o time depois da primeira derrota? E aí eu acho que o comportamento do Sport, assim, deixou de ser coincidência os jogos seguintes, assim. Foi de um início muito animador, com aquelas 4 vitórias nas primeiras rodadas, dividindo a liderança ali, para uma apatia que já na reta final, que já tem a imagem logo ali de Pedro Lima, que vai, um pouco depois, vai deixar o time, e nesse momento, já a saída dele já era tratada como algo iminente, então era o Sport perdendo aqueles jogos, e meio que já se preparando para o time vai piorar. O time vai piorar então o momento acabou sendo muito ruim. O jogo do Goiás, assim, ter sido fora, o jogo seria difícil de todo jeito. Se fosse para colocar aquela tabelinha de pontos, eu acho que se colocaria até que o Sport perderia esse jogo, talvez não da forma categórica, como foi um 3-0, mas a derrota perder para o Goiás dentro dessa campanha tipo, vai ficar invicto 38 jogos. Você considera alguns jogos que você não tem muita condição. Talvez esse fosse um desses, mas o do Avaí certamente não era. E ele acontece depois de perder o jogo do Ituano com 20 finalizações, o Sport perde esse jogo do Avaí com 2 jogadores expulsos, com 2 amarelos. Assim, tem a expulsão de Alan Ruiz, depois a de Zé Roberto, da mesmíssima forma. Assim, foi muita... o Sport teve algumas atuações bem responsáveis, né, durante a campanha. E, repita, do Ituano foi futebol. Aramilismo, mas foi futebol. Perdeu ali, criou tal... A do Avaí não, a do Avaí é um pouco de concentração, que na hora que você perdeu a primeira expulsão já foi difícil de digerir, mas a segunda ser idêntica à primeira, assim, aquilo ali já foi muito, já tinha um sinal de descompasso, e ainda assim, com 9, o Sport ainda segurou, só para lembrar, para quem não se recorda ainda, o Sport ainda segurou 1-0 para o Avaí até os 44 do segundo tempo, que Sosso, recentemente Yuri Romão disse que Sosso não sabia se defender, e até vai fazer falta no final da campanha de Sosso. Mas, curiosamente, nesse dia funcionou. Funcionou em 2 grandes momentos, eu acho. Um contra o Coritiba, 1-0 lá no Couto Pereira. Eu acho que o Sport foi muito bem na estratégia defensiva do Sport naquela partida. E contra o Avaí até os 44 do segundo tempo, até que o Sport sucumbiu. O Avaí tentou, e com 2 a mais, em algum momento achou. E o Sport não abraçou um empate, né, Fred? O Sport quis, com 2 a menos,
ficar em vantagem depois que tomou o gol de empate. É numa dessa que... isso aí fica na conta de Sousa. Tipo, ele conseguiu defender. Eu acho que a crítica de Yuri Romão ele poderia ter sido muito mais direcionada ao técnico, poderia ser muito melhor direcionada ao comportamento em alguns jogos. Como que a gente vai ver mais pra frente, tem contra o Chapecoense, mas sobretudo esse contra o Avaí. Só, meu irmão, tá com 2 a menos. Tomou um empate aos 44, você abraça com o empate. Não tem muito o que fazer, não. E ele se defendeu bem, mas se defendeu com o atacante, né? Mas se defendeu bem. Mas veja, mas o Sport não contra-atacou no volume que tentou depois que tomou empate. Depois que tomou empate, o Sport enlouqueceu para fazer 2-1. Foi. Então, assim, esse meu ponto. Quase arruma alguma coisa, pô. Com 1-0, e o Sport não abdicou do ataque, porque não era característica de Sousa, ainda que pudesse ser um erro, já que tinha 2 a menos, mas beleza. Mas na hora que você toma o gol e falta 2 minutos para acabar, aceita o empate. E ali o Sport não aceitou. E é o tipo de coisa. Veja só, um pontinho ali podia custar lá na frente. Então, esse cuidado com que um ponto não vale nada, meu amigo. Isso já era no ano seguinte, em uma campanha na qual um ponto tinha tirado o acesso do Sport. Eu acho que nesse jogo ele poderia ter, mais para a reta final das últimas substituições, se defender com zagueiros e volantes e não trocando atacante. Mas ok, funcionou até os 40, né? Depois desse jogo, a gente vai para aquelas 2 vitórias em casa em que o Sport não jogou bem, mas conseguiu os resultados. Tá? E aí, justamente pelas expulsões, né, começam a vir expulsões, lesões, o time vai precisando de ajustes. Depois do jogo do Paysandu, é anunciada a venda de Pedro Lima. O Sport perde um dos jogadores chave da temporada. Depois da vitória sobre o Mirassol, é anunciada a saída de Alan Ruiz. E essa saída de Alan Ruiz, ela é um momento também crucial, porque a gente falou muito, Cauê, ao longo da campanha, que essa reposição nunca existiu. Isso. A reposição de Alan Ruiz. E eu destaco aqui a escalação contra o Ceará, que foi o auge desse recorte em que eram muitos desfalques para Sosso dar um jeito. Veja a escalação. Kaique França, Rosales, Alisson Cassiano, Castan e Chico, Riquelme. Tá? Chico fez a lateral esquerda, Riquelme foi um pouco mais à frente desse jogo. Riquelme, depois Pedro Vilhena, Felipe, Fábio Matheus, depois Pablo Diego, Lucas Lima, Titi Ortiz, Pedro Martins depois e Gustavo Coutinho depois entrando Vini Faria. Não tinha Filipinho, não tinha Pedro Lima, ou seja, ele perde os 2 laterais. Ele estava sem Dalbert e sem Filipinho nessa época aí. Exatamente, não tinha Dalbert, não tinha Romarinho, Já não tinha não mais tinha os Fabrício direitos. Domingues nesse jogo, não tinha Barleta nesse jogo, estava machucado Barleta, Fabrício Domingues, estava realmente um caos ofensivo. Romarinho Zé Roberto não estava. Tanto que ele colocou Riquelme testando mais à frente. Foi um dia muito diferente da composição desse esporte, né? Isso. E porque é uma fase que o esporte começa a conviver com muitos problemas de perda de jogador. Não só, como você disse, os que saíram e que as reposições ou não aconteceram à altura, em termos de resposta de quem veio, por exemplo. Não falo nem Cariús, porque Cariús estava tão já ali dentro do elenco, só não podia ser utilizado, lógico. Mas o reforço que veio. Os que vieram, Cauê, a gente vai trazer depois, que não foi aí, sim, tá? Sim. Vai ter os reforços. Pronto. Mas aí o efeito foi muito catastrófico dentro do time. Nesse momento aí, não tinha os reforços. Não tinha janela aberta. Mas eu tô dizendo, abre depois do jogo do Guarani. Ele teve muita dificuldade. Com esse time aí, não teria subido nunca. Tudo bem que aí, no jogo, 2 jogos seguintes, lá vem Barleta, volta. Um jogador ou outro começou a voltar a estar à disposição. Mas muitos desses jogadores praticamente não voltaram. Caso de Romarinho, Filipinho demorou muito a voltar, Dalbert voltou. E os reservas que precisariam dar resposta lá na época, Rosales,
não deu a resposta suficiente, e mesmo assim se questionou a saída de Rosales, porque o buraco se tornou tão profundo que até a falta de resposta, mas pelo menos você viu, ó, tem alguém. Faltava gente para entrar em campo da posição. O Sport conviveu muito com isso. E muito disso me fez também colocar ponderações ao trabalho de Souso por conta disso. O desgaste que ele teve no setor defensivo, porque aí começa não só a falta de peças, como as falhas individuais, talvez até pelo processo mesmo, de você não ter esses jogadores tão entrosados tendo que jogar em campo. Você deixa de ter azeitado o seu modelo de jogar. Sobretudo quando você passa a não ter, qual era o modelo muito de Souso, ter a bola para jogar mais na frente. E você, no modelo dele, você evitava ser atacado e que essas fragilidades defensivas aparecessem. A partir do momento que você não consegue mais ter tanta bola na frente, ter tanta produção ofensiva e domínio da bola, porque você está perdendo qualidade pelos desfalques, você muitas vezes é obrigado a recuar mais, como foi esse jogo do Ceará, que o Sport teve muita dificuldade para atacar. Você precisa se defender quando o melhor do Sport não era a defesa. E aí começa a aparecer os buracos, começa a aparecer as deficiências. Cauê, mas pra mim o pior vem depois, sabe? Eu acho que ele se vira nesse jogo do Ceará com a pior escalação que o Sport teve no ano. Não por Teve a culpa dele. teimosia de Barleta, A partir do jogo seguinte. Essa escalação aí, ele realmente, de todos os jogos, dos 38 jogos, o que ele teve mais carência de peças foi esse Ceará Sport. De todos. E ele armou o Sport muito defensivo contra o Ceará. Fez certo. O Sport correu poucos ninguém riscos achou nesse jogo. ruim na época. Ninguém da gente O fez Ceará a crítica, teve porque um realmente bom foi, momento ali no início do segundo tempo e só. Agora, no outro jogo, por exemplo, já voltam Barleta e Fabrício. Ele não tinha os laterais. E aí ele coloca Fabrício e Barleta como laterais nos 3 jogos seguintes. Contra o Novo Horizontino em casa, perde o jogo. E nas 2 atuações horrorosas do Sport, pavorosas. As 2 piores atuações do Sport na era Souso. Não foram as piores do campeonato, porque ele já vem guto. Mas o empate com o Botafogo e a vitória por 1-0 contra o Guarani, com o homem a mais desde os 30 do primeiro tempo, para mim são E a os gente piores. falava, ó, não era. Somou 4 pontos. Mas, detalhe, fora de casa. Tá até o escudinho do Botafogo, mas aquele jogo eu acho que foi em São Paulo. Não, mas é justamente isso, Cássio. Quando o jogo é em São Paulo, o time fica na frente. Botafogo Guarani. Algo do Guarani é que foi em São Paulo, exatamente. Não, pô. O Botafogo e Guarani, os dois foram em São Paulo, Fred. Isso, o Guarani é E- que precisa ajeitar. O Botafogo tá certo. Isso, pronto aí. Pronto, então, é por isso que me confundi. Pronto, é porque os 2 jogos foram fora de casa, ou seja, 4 de 6 pontos fora de casa. O rendimento foi até bom, mas a gente criticava justamente para não ser engenheiro de obra pronta. Eu disse, ó, a performance é horrorosa. Beleza, fez 4 de 6 pontos fora de casa. Não é óbvio que foi que o rendimento que para a tabela foi bom, mas aquilo ali, meu amigo, a médio prazo, longo prazo certamente, mas a médio prazo seria muito ruim. O jogo contra o Guarani, o Sport com 1 a mais quase tomou a bola na trave ainda, pô, aos 45, 46 do segundo, no final do jogo ainda. Mas o cobertor curto eu acho que atrapalhou demais e talvez, que eu acredite, tenha feito o Souso se perder um pouco. Eu acho que o cobertor curto dele tentar no push and collie para aqui e para lá, tentar salvar todo mundo, tentar salvar todos os setores para ter força em todos os lados, em vez de, esse meu braço esquerdo aqui tá mais ou menos, amputa. Ele não quis fazer isso. Ele quis ter força de todos os lados ofensivamente. E talvez nisso ele tenha, que é o que eu
o que me incomodou nele, a história da insistência de Barleta ali pela esquerda. E que no final terminou que a falta de jogadores, de opção do Sport por ali, fez com que Barleta até o fim tenha jogado por ali. Só que, por exemplo, aí quando você vê Pepa puxou um pouco mais Barleta para ter uma liberdade maior de circular e circular pelo meio, de muitas vezes inverter. Enquanto o Souza terminou deixando o Barleta muito como se fosse um ponta pisando na linha da lateral. Como um lateral aberto, num 3-5-2, 3-4-3 na verdade, ou como um ponta, porque Souza tem aquela coisa muito da amplitude, de precisar ter amplitude com os pontas. Que é um pouco diferente do que Pepa terminou tendo que organizar o time. Então, talvez Souza tenha se perdido nesse cobertor curto, de não colocar, de não ter deixado, naquele momento, Barleta no melhor, que seria o seu, pela direita, colocar Lucas Lima ali, junto com Tite Ortiz, ou tentado fazer o que Pepa conseguiu implementar, que é esse trio por trás, e com essa liberdade de circular entre eles, de trocar e tendo a infiltração de Fabrício Domingues. E aí, no jogo contra o América, quando volta para jogar do Recife, fica no 1-1 e esse jogo é marcado pelo gol que Vini Faria perde no final. Tá? Vini Faria que foi muito utilizado por Souza, né? Essa é a última partida que Vini Faria joga no Sport, mas ele só vai deixar o clube em setembro, tá? Mas desde então ele não foi mais acionado. Isso, para mim, é a utilização do saudoso número 14. Foi tão grave. Foi algo muito grave. Quase tão grave quanto a questão defensiva, a questão de postura. Porque era... Detalhe, eu gosto do Mariano Souza. Acho que poderia ser um treinador que poderia voltar no futuro, sei lá, aqui tipo, não é um nome vetado, não, sabe? Aqueles nomes, isso aqui nunca mais aqui. Acho que ele, para mim, ele não saiu desse jeito. Mas ter visto tanto potencial em Vini Faria me preocupou na época. Porque, eu só acho que ele não viu. Eu acho que ele insistiu porque era o que tinha e talvez aí, até para escancarar para a direção, para todo mundo. Mas veja, eu não gosto dessa de treinador que passa recado assim. Eu sei que existe isso, mas o treinador passa o recado. De vez em quando esses recados custam jogos. Que se, por exemplo, se tivesse sido esse caso aí, custou 2 pontos. E assim, eu não gosto da ideia de passar recado. Até que alguém fale um negócio desse, eu abraço a ideia do que foi. Ele olhava o jogador e disse, o que tem vai ser esse. Veja, porque, assim, eu não botaria Vini nunca, mas não tinha outro. Porra, nunca, assim. Mas não tinha outro. Não, detalhe, velho, trouxe assim, o cara com aqueles números e o cara jogou, beleza. No segundo jogo, do jeito que foi já disse, vai ser, esse aqui não dá. Ter jogado 8, 10 vezes, assim, sem que o cara não tenha dominado uma bola, pô. O cara deixou o Sport assim, basicamente, para não ser tão preciso alguém pegar um recorte do vídeo que ele dominou, mas basicamente você dominar uma bola. Pô. Assim, eu já... Eu me lembro da revolta quando eu vi ele para entrar na beira do campo desse jogo contra o América. Assim, acontece, infelizmente, assim, tomara que ele tenha sucesso profissional na carreira, que a carreira continue 10, 15 anos, sei lá. Eu tô analisando aqui a passagem dele no Sport. A passagem dele no Sport, eu posso dizer que é um dos piores atacantes que eu já vi na minha vida no Sport. Infelizmente, assim, um dos piores, assim, e falo como diria, eu falo com tranquilidade, assim, era estarrecedor, pô. E nesse dia do América... Não tinha condição. E nesse dia do América, Cauê, já não tinha condição. Nesse dia do América foi, pô, não é Vini Faria não, bicho. Tá entendendo assim? Essa revolta não acontece contra o América. Eu tava revoltado quando eu vi a placa dele. Perfeito, exatamente. Tipo, não era esse jogador. Pô. Não era, aí o cara entra. A gente tinha tentado um lance de peito contra o Goiás, que o Sport levou um 3-0, tentou fazer um gol de peito. Aí aos 46 do segundo tempo, o cara tenta fazer um gol de peito de novo. Assim, não é sério, pô. Isso tem que ser sério. Assim, o cara... Não dá nem pra dizer que é recurso. O cara não acertou nenhuma das vezes, pô. Errou contra o Goiás e errou contra o América. Enfim, custou muito naquele jogo. O Sport tem muitos jogos que custaram muito, mas esse contra o América foi demais. E custou, inclusive, para Sosso, porque logo depois vai chegar o último capítulo dele no Sport. Isso, e aí depois do empate fora de casa com a Chape, que ele não tá no banco de reserva, mas tá com o grupo, comanda, define as substituições. Fred, só eu falei que eu tinha sido pior, só para que Pedro, eu disse que foi um dos piores, tá? Não sei se eu falei pior, não quis dizer, não era para tanto, não.
Que agora eu quis dizer um dos piores jogadores, atacantes que eu já vi no esporte. Isso eu mantenho. O pior, não sei não, mas um dos piores, eu acho que foi, sim. E talvez aí não o seja jogo- difícil que tenha sido, não, viu, Cássio? Eu não duvido que. É o que Pedro, por exemplo, disse: o esporte já teve atacantes piores. Talvez tenha tido, mas essa frase só valeria se eu tivesse dito que ele foi o pior. Não foi o que eu disse. E aí esse jogo com a Chape, né, é o jogo que o Sport leva um gol no final, onde César estava pronto para colocar Fábio no lugar de Zé Roberto e Sosso pede a entrada de Dieguinho. Tá? Do time, isso era 40 e poucos do segundo tempo. O Sport acaba levando o gol, não que tenha tido qualquer passagem por Dieguinho essa jogada, mas o treinador não deu um passo defensivo novamente. E até pelo que a gente viu da entrevista de Yuri Romão meses depois, esse parece ter sido um dos motivos que o termômetro interno de Sosso estava muito E pior era do que a um gente imaginava aqui motivo, fora, né? e era um motivo naquele momento justo. Justo. Assim, foram algumas partidas nas quais ele que tinha tido um desempenho defensivo interessante em alguns jogos e não replicar aquilo. Simplesmente, não é que ele não conseguia repetir aquele jogo, é simplesmente não tentava. Porque de vez em quando você colocou a estrutura, tentou fazer jogar daquele mesmo jeito, um jeito mais defensivo, mais precavido e não conseguiu. Não é que tenha sido isso, né, Fred? Ele nem tentou. Tipo, não era uma possibilidade. Tava lá, e aí. E o pior é que quando ele fez, deu certo, Cássio, contra o Curitiba e o Ceará. Isso que é difícil entender. E contra o Coritiba, o Sport fez 1-0. Curitiba e Ceará, exato. Curitiba e Ceará, sobretudo esses dois jogos. Fez muito bem. E o Avaí até boa parte, mas sobretudo com o Ceará. Porque foi realmente mais defensivo, não se arriscou tanto para atacar, né? Não teve a contrapartida. Aí, em outros jogos, não. E Cássio, não precisa, reforçando, você meter zagueiro na área para se defender bem. Era só ele ter, nesse caso, uma crítica a ele, ter povoado novamente o meio de campo, como foi que ele fez. Exatamente. Colocar os caras que marcassem ali, que ajudassem de alguma maneira em alguma saída de bola. Tu ia falar o quê? Não, eu acho que o Rodrigo disse que mexeu na configuração do teu microfone, mas eu acho que ficou muito baixo. Tá? Porque teu microfone tava estourando, Cássio. Tava com muito. E agora? Muito pouquinhos, assim. Aparentemente tá ok, mas tá um pouquinho mais baixo. Ele vai aumentar, então pode seguir tranquilo. Tá mais alto? Ele vai ajustar por aqui. Não, é porque eu tô mexendo aqui no próprio microfone aqui. Mudou alguma coisa do volume? Para vocês? Acho que melhorou um pouco, mas tá mais baixo do que estava originalmente, tá? E agora? Não, tá ok, dá para seguir. Então beleza. Quando a gente olha em perspectiva essa era Sosso, eu tava aqui para me perguntando e vou fazer uma pergunta para vocês. Existe uma grande atuação dessa Série B, desse time de Sosso? Tem que ser do trabalho dele, pô. Existe uma contra o Atlético Mineiro. Não, da Série B. Sim, beleza. Se a pergunta for tão incisiva assim, é porque eu acho que do trabalho dele, ele conseguiu desenvolver do trabalho dele tem, mas eu acho que mas se o trabalho dele teve a Copa do Brasil no meio, eu acho que é justo dizer que até porque estava correndo tudo ao mesmo tempo, as competições estavam sendo paralelas, assim, ou todas muito próximas, que tanto é que, por vezes, todo mundo queria ver aquele jogo do Atlético Mineiro na Série B. Ou seja, porque o cara foi capaz de extrair do time aquele futebol. Mas, dentro da Série B especificamente, talvez não tenha tido... Até, nem esse jogo contra o Brusque, até o Brusque foi muito limitado, goleou e tal, mas foi um jogo assim... O jogo contra o Vila, eu achei um jogo bom. Foi um jogo... E o jogo... ok, mas... o jogo com o Curitiba, eu achei um jogo muito... estratégico. De planejamento muito bem executado. Eu acho que o melhor é do Curitiba. É um jogo muito bem jogado pelo Sport. Muito bem, assim... A execução foi muito perfeita. Foi um jogo... Eu elogiei muito, eu me lembro aquele jogo. Por mais que você não tenha feito um jogo ofensivamente, de sempre atacando, que é o que muitas vezes o torcedor gosta, mas foi um jogo muito perfeito na maneira de você atuar, de não sofrer o adversário, por mais que tivesse suas dificuldades, mas era o Curitiba no Couto Pereira.
e você não ter sofrimento, e ele conseguiu passar por ali muito ileso. Então foi um dos melhores jogos do Sport da era Sousa naquela Série B ali. É isso, tá? Então a gente Só fecha. sobre isso. Pode seguir. É que tá aparecendo uma mensagem aqui, o anfitrião ativou o som, não sei. Acho que o Rodrigo tá mexendo aí. No dia dessa gravação, o Souza foi anunciado no Newell's Old Boys, que é um dos principais Sim, clubes. Exatamente. Acho que um dos principais clubes. Caiu pra cima. Você tava no Alianza, né? Saiu do Sport, foi pro Alianza. Volta agora para o país Caiu dele. na Aliança, né? E o Newell's Old Boys a parte dos grandes clubes de Buenos Aires, são os dois maiores, que são justamente os dois de Rosário, né? Rosário Central e o Newell's Old Boys, que disputam e ganham campeonatos na Argentina também. Já foi 2 vezes vice da Libertadores, ou seja, caiu para cima. Foi. E com o vermelho e preto é porque eles têm um branquinho, né? Mas é um, Mas é é um vermelho e rubro-negro. preto É rubro-negro. que É se que nem o destaca. Flamengo. É que nem o Flamengo. O É. Flamengo tem um branco ali também, né? Mas É um vermelho e preto bem marcante assim na camisa. Então é isso. Quando a No gente olha em caso, perspectiva, fica ele faltando a grande atuação. Los Leprosos, né? Sousa. De Newell's. Eu acho que fica faltando a grande atuação da Série B. Você pode pontuar ali o jogo do Vila Nova, o jogo do Curitiba por outros motivos. Tá? E você tem jogos aí que marcam também negativamente a era Sosso, tá? Então tem a abertura da janela e o Sport traz 7 reforços. Lene Lobato, Wellington Silva, Palácios, Di Plácido, Alisson, Julian Fernandes e Igor Cariús. Cauê, como você avalia essa janela? O Sport tinha perdido Alan Ruiz, o Sport tinha perdido Pedro Lima, o Sport tinha perdido, entre aspas, Pablo Diego e Vini Faria, e mais cedo, no começo, tinha deixado Arthur, mas foi antes da Série B. Então, para a Série B, Isso. foram esses jogadores. Só dizer que sobre Pedro Lima, o Sport vendeu por 42 milhões. O Sport vai receber 60% agora, em dezembro de 25 e 40%. Não, dezembro de 24 e 40% em dezembro de 25. Ou seja, em tese, esses reforços, nenhum deles foi adquirido com o dinheiro da venda de Pedro Lima. Fred, em relação aos reforços, eu acho que foi deficiente. Porque eu acho que a resposta disso está no próprio time quando você vê as últimas escalações e o desempenho do Sport com esses reforços. Quantos desses reforços foram decisivos para o time? Nessa reta, não só na reta final, mas na própria arrancada de Pepa, vamos colocar assim, no qual o Sport consegue um percentual acima de 60%, que era o necessário para subir. Você tem Cariús, que ganha uma posição porque não existia outra. Mas o próprio Cariús não foi um Cariús lateral esquerdo que a gente viu de anos anteriores. É um Cariús que quebrou um galho ali na direita, beleza. Não sofreu, mas também não foi um lateral que foi o grande lateral direito que você olha, opa, Cariús está ali como um dos grandes laterais direitos da posição para brigar ali, para ter sido o melhor da Série B. Eu acho que não foi. De Plácido que poderia ter sido, era talvez um nome quando se contratou, não conseguiu corresponder até o momento. Talvez até pelo contexto que tenha convivido em 2024, de ter passado a temporada praticamente até o meio do ano sem atuar lá na Argentina, porque estava encostado por questões contratuais lá, porque não tinha renovado. Aí você vai catar jogador que de alguma maneira foi titular. Aí tem Julian, que foi reta final da reta final, porque chegou ali na bacia das almas, tipo, para fechar a janela, anunciou o cara. E só ganhou a posição aí nas 2 últimas rodadas, praticamente. Os demais, Lobato estava de titular porque não tinha outro. Infelizmente, o Sport se colocou nessa condição. Seja pelo azar do acaso de ter perdido os 2 centroavantes, seja pela
pela falta de zelo, e tem um terceiro centroavante no elenco. O Wellington talvez fosse o jogador que, tecnicamente, você poderia esperar algo mais por um passado que tinha alguma coisa ali, mas viveu de lampejos. O setor defensivo foi um caos. Os reforços trazidos, assim, que eram uma urgência, o Sport arrumou mais problema do que solução. Seja pelo azar do Palácio, que chegou e no primeiro jogo se machucou, seja do Alisson com Y, que demonstrou sempre muita segurança quando tinha a bola ali nos pés. Então o Sport, os reforços, eu não consigo enxergar que os reforços conseguiram elaborar muito melhor esse time do Sport. Eu acho que o time do Sport, que entrou na Série B, era um time mais forte do que o time do Sport que encerrou essa Série B, em termos de jogadores no elenco, em termos de opções que na época Souza tinha e foi esfarelando, seja pelas saídas obrigatórias de um e de outro, seja pelas lesões que Existem algumas variações em relação a desempenho. O Lucas Lima, nessa reta final, é melhor do que o do início do ano. Sim, embora para ser justo, Lucas Lima, na verdade, foi bem o ano todo no Sport. Mas... foi muito regular, mas ele... Foi muito regular, mas ele brilhou. Ele brilhou esses últimos meses aí, acho que marcaram o melhor período dele na temporada. Pepa conseguiu, talvez, extrair melhor um pouco dos caras e fazer aquele encaixe ofensivo dentro das dificuldades que se tinha talvez Barleta também, sabe? Barleta também. Barleta cresceu muito. Também. Porque Barleta quando chega, Barleta começa muito bem. Aquela partida da Copa do Brasil lá fora. Só que o Sport teve uma dificuldade. Souza teve uma dificuldade no momento porque Barleta estava encaixado na direita, onde tinha Lucas Lima. Porque a função ali, teoricamente, naquele 10... tinha Alan Ruiz e tinha Tite Ortiz, que era um ou outro que jogava. Então você não precisava de Lucas Lima fazendo a 10. Então Barleta, e tinha Romarinho na ponta esquerda. Então Barleta era como se fosse aquele reserva de luxo que Souza teve dificuldades e até colocá-lo, porque ele estava, quando ele chegou, ele estava pedindo passagem e o Sport Souza ficou sem ter até como encaixá-lo ali dentro daquele processo. E aí, quando foi esfarelando o elenco, naturalmente, só você tem que usá-lo de todo jeito. Mas, no final, o Pepa consegue extrair melhor com o que tinha. Mas eu acho que aquele Sport de início de Série B, daquelas primeiras rodadas, era um Sport com possibilidade de ser mais forte, com a qualidade de jogadores, com Romarinho, com Alan Ruiz, com Pedro... Então... do que o que ele a pauta nesse momento era os reforços, né, que chegaram. Eu discordei um pouco de Cauê, eu acho que foram eu acho que foram necessários para os ajustes e para as necessidades que apareceram, tá? Para algumas necessidades, sim. Não todas. Eu acho que faltou um centroavante. Eu teria trazido o terceiro centroavante, a gente bateu muito nessa tecla. E faltou mais um volante, ou pelo menos Julian Fernandes mais cedo. O Sport perdeu muito tempo. Mas faltou o atacante de de lado, Fred. Os atacantes de lado não tem condições. Não tem, né? Assim, eu discordo nisso. Os atacantes de lado... Mas eu acho que o Ayrton Silva foi um tiro que não funcionou. Mas... Pronto, eu posso até aceitar isso. O Ayrton Silva foi um tiro que não funcionou. Mas, diante da situação de Romarinho, que já era um cara que não vinha sendo um cara tão eficiente pelo preço que foi pago. Se precisava de um jogador para aquela posição, que quando se trouxe Arthur Kaique, era aquele jogador. E abriram mão, eu não estou nem falando que de certo ou errado de abrir mão do Arthur Kaique, mas abriram mão de Arthur Kaique lá e não trouxeram outro jogador para a reposição que tivesse um peso que eles imaginavam que teria de Arthur Kaique. Eu acho que houve sim uma falta de um atacante de maior peso ali na frente, sobretudo com DNA de maior finalizador, para trazer.
Lógico, Jonathan deu um Cafu, azar que gigante. quase via, seria. Ia fazer raiva também. Ia fazer raiva. Não é um cara que. Ia fazer raiva, pô. Ia correr com a bola. Ia fazer Concordo, viu, raiva. Cauê? Ia, que eu sei como é. Podia dar certo em alguns momentos, poderia. Podia dar alguns encaixes, poderia. Como o Elton Silva deu em alguns momentos. Foi importante em alguns jogos, foi importante contra o Ceará com aquele gol decisivo. É um jogador que não é zero noção de entendimento tático, mas não conseguiu entregar uma regularidade. E o menino que ajudou muito nos últimos 2 jogos ali, improvisado de centroavante, ajudou. Mas ajudou sem ser um cara que meteu gol, sem ser um cara que era para ter sido mais eficiente durante todo esse segundo turno, porque talvez ainda falte. Se foi culpa do treinador de não ter conseguido distrair, pode ter sido. Mas eu não acredito, porque na própria carreira dele, ele não foi um jogador eficiente ao ponto de, quando o Sport contratou, você olhar e dizer, pô, esse cara vai chegar aqui e vai resolver. Não foi o caso. Eu acho que nisso o Sport apostou muito. Talvez deu azar da segunda lesão de Romarinho, de ter sido definitiva, de esperar que o Romarinho fosse voltar, de achar que a lesão do Romarinho fosse algo que fosse rápida e que não foi. Não, isso não se achou, não. Isso não se achou, não. Pelo contrário, até Mas surpreendeu de ter voltado. Não poderia, não, da primeira, né? Porque a segunda definitiva já foi mais próximo do fechamento da janela ali, né? Foi Mas, justamente assim, aí, Cauê. A segunda lesão dele é dessa vitória sobre a Ponte Preta no comando de César, tá? É o jogo seguinte à queda de Sosso. Romarinho volta, joga bem, faz um gol. E na terça-feira, na volta, quando vai treinar, se Isso. machuca. com o Lucas Lima, Tá. que a gente soube agora, né? Exatamente. Numa dívida com o Lucas Lima. E é Mas justamente aí o jogo você que precisa perde partir pra Palácios também. urgência. Mas aí é isso, você precisa partir para urgência. E partir para urgência é você arrumar um nome. E aí você não entra, poxa, mas foi no final ali, você tem que ir atrás do jogador já mais próximo da reta final. Beleza, mas você tem que ter mapeado o jogador o ano inteiro, e eles sabem disso. Mas a reta final é mais difícil. Não era mais difícil trazer no início, que a concorrência era grande? Porque todo mundo quer? Termina chegando mais no fim, porque o jogador começa a ver que o clube da A não bateu na porta dele, o clube da A não quis. Era para ter trazido alguém. Não era para ter morrido unicamente com a opção de Jonathan Cafu, que deu errado. E que já era um tiro no risco gigante. Faltou esse jogador a mais ali. E a gente tá vendo como faltou. Quantos gols foram feitos pelo menino? Quantos gols Zero. foram feitos? Zero. Zero. Então, O Edson Silva acho que fez 2. Então, assim, assustou, surpreendeu Lobato ter fechado um ano com 0 gol no Sport. Para mim não surpreendeu. Então, quando não te surpreende, talvez tenha me surpreendido, pronto. Me surpreendeu mais o Ayrton Silva não ter rendido um pouco mais. Então, quando não te surpreende, é porque sua expectativa em relação a ele era, lógico, é totalmente diferente a história de Vini Faria. Era algo assim, muito absurdo Vini Faria. Mas era a mesma coisa. Você olhava Vini Faria quando foi contratado e disse, esse cara daí é aquela aposta da aposta. Acho que não vai nem precisar entrar em campo. Porque era uma aposta da aposta na minha cabeça. Aí você se surpreende quando joga 6, 7 jogos. 8 jogos. Pablo 8 Diego jogos. foi muito horrível no Sport. É um jogador que... Mas por anos anteriores, não era Faria pra ter sido sentido a tão contratação, ruim. Não Era, sobretudo porque ele não era da primeira prateleira dos para entrar lá no início da temporada. Depois foi se tornando, porque foram perdendo jogadores, e ele se tornou entre as primeiras opções. Mas não era para ser. E aí, Cauê, Cássio, Minhoca, chega Guto Ferreira, o Sport diria que a dosagem do remédio era muito maior que a doença, né? O Sport
traz o treinador. O Sport detecta que precisa de um maior cuidado com o sistema defensivo. Traz Guto Ferreira. Nas entrevistas se diz que Guto Ferreira vem com uma mentalidade diferente, que vai dar continuidade. Eu já ia dizer justamente isso, né? Só que detectam não. Foram convencidos por Guto Ferreira. Isso. Quase um discurso político. De que eu vou fazer exatamente. mais e melhor. Vou fazer mais Exatamente. daquilo ali e melhor. O discurso de Guto Ferreira foi convincente. Não foi simplesmente, vamos trazer o Guto Ferreira, não. Teve essa dúvida, mas será que ele fica reativo? Não. E na conversa ficou claro que não seria só isso, mas foi só isso. Foi um esporte extremamente precavido. Esse jogo do Santos, eu tenho essa teoria, né, que Guto, ele poderia até vir com alguma outra ideia, mas como ele arma o esporte ultra precavido contra o Santos e de alguma forma funciona, ainda que no segundo tempo a gente tenha tido a aflição de ver o Santos parando e esporte preso. A gente que vinha acompanhando o Sul sabia que o Sport tinha jogadores que poderiam dar uma dinâmica diferente naquele segundo tempo. O Sport chega ao empate, mas Guto demorou demais para soltar o time. Eu não sei o quanto aquela estreia contra o Santos, que queira ou não foi positiva, influenciou Guto a seguir numa linha que rapidamente mostrou-se incompatível com o elenco que o Sport tinha, onde não havia volante para dar sustentação. Ele vai apostar em Luciano, depois chega a utilizar Lucas André, ele utiliza Fábio no jogo por 10 minutos. O Sport vence o Amazonas fazendo ótimos 15 minutos, e terríveis 75 minutos depois. Tá? Merecia ter perdido esse jogo para o Amazonas. E aí faz 2 partidas horrorosas contra Vila Nova e Curitiba. O jogo do Curitiba é um caos absoluto, a escalação. Tá? Não tem o menor sentido. Ele vai de Fabinho. O time é um colapso. E o do Vila, Fred, que foi eu e Cássio que fizemos. Meu Deus, foi uma coisa assim. Era para ter sido demitido naquele jogo. Aquele jogo é assim, Eu acho que Fred sente falta de não ter feito essa live, para entender melhor. Porque ainda tinha Lucas Lealzinho também, tá? Lucas estava com eu vi esse jogo muito mal visto no celular. Não, mas na live foi eu, Cauê e Lucas. Foi, foi algo assim. A gente só pensava isso vai ser difícil. Vai ser difícil. Não tinha, ali você tem a certeza de não tem o que fazer. Não tem. Era só, meu irmão, o jogo do Sport foi só ligação direta. Nem tinha segurança defensiva, não tinha nenhuma proposta ofensiva. Nada. Assim, foi uma das piores partidas do Sport no ano foi essa contra o Vila Nova. E aí, quando o Fred fala que o jogo era do Brusque, o Cauê até fala assim, meu irmão, poderia ser a outra, poderia ser a do Coritiba. Porque se não reagir contra o Coritiba, se não for diferente contra o Coritiba, acabou. E não foi diferente. Eu teria demitido contra o Curitiba. Pelo caos que foi o jogo contra o Curitiba. Não foi. Não, porque aquele caos junto com o do Vila Nova, assim, não foi contra o Coritiba. E aí, era um negócio que é muito cedo, porque a gente tá olhando a lista de jogos aí, Fred, e o Coritiba era a 4ª partida. Assim, tem que ter a mentalidade de ser diferente. O clube que consegue fazer o melhor trabalho, assim, com sobra do Nordeste, é um que tem um treinador, o Fortaleza, tem o mesmo treinador há 4 anos. 4. Aí de repente, 4 anos, o Sport tirar o cara com 4 jogos é muito. Eu admito que para quem está dentro do clube talvez seja muito difícil. E Guto é um treinador que tem uma história no clube, que não é um treinador barato, não seria uma relação, não seria um. E sobretudo para alguém que tinha sido convencido, né? A direção tinha sido convencida pelo discurso de Guto e tão pouco tempo perder isso. Mas você considera isso tudo para fazer futebol e também considera quando fala. E é importante. Imagino eu, quando se faz futebol, de considerar aquele nível que fala, não tem o que fazer. Isso aqui não vai, esse trabalho não vai nos levar a lugar nenhum. E contra o Coritiba, para mim, já tinha ficado muito evidente. Assim, teve, como o Fred falou, metade do jogo contra o Santos, não é o jogo todo não, metade do jogo contra o Santos, 15 a 20 minutos contra o Amazonas e só. Nada contra o Vila Nova, nada contra o Coritiba, e ali poderia ter acabado o trabalho. E até se pensou que poderia acabar, porque, primeiro, naquele momento o Sport já estava fora do G4, já estava começando a ficar distante,
mas aí deram o jogo contra o Brusque, que não foi Que em é um dos Brusque. maiores erros da gestão dessa temporada ter dado esse jogo. Não, de toda da gestão, acho que de Yuri Romão à frente do Sport. Assim, acho que no fundo, acho que aqui a gente deu sorte agora que subiu, mas ali foi um erro. Porque o jogo não foi nem no Augusto Bauer, estava sendo reformado, o estado lá de Brusque. Foi na ressacada, o estado do Havaí, que é em Florianópolis. Tinha mais casa casado que tudo na transmissão. Só tinha De 180 pessoas, 150 era do Sport. 150 no estádio, e eu acho que 2/3 estava torcendo pelo Sport. Ou mais, assim, era até do Brusque era uns, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas, o resto estava torcendo pelo Sport. Mas mesmo que não tivesse em silêncio, eram 150 pessoas no estádio, cabe 20 mil, sei lá, 17 mil. E o Brusque era, assim, uma das piores equipes do campeonato. E o Sport fez um jogo assim que memorável, diria. Memorável. Porque ali é para derrubar treinador, meu irmão. Assim, a impressão, pelo menos a impressão que passa é essa. Assim, porque tem que ser muito esforço para jogar tão mal. Muito esforço. Mas o Sport jogou mal do jeito que vinha jogando contra o Vila Nova, do jeito que vinha jogando contra o Coritiba, e perde um jogo que, em qualquer cálculo, se há pouco eu falei, Fred, que o cálculo do Goiás, perdeu lá, jogou muito mal lá em Goiânia, mas querendo ou não, lá você coloca ali, vai perder do Goiás. Mas esse Brusque, do jeito que estava, não tinha conta que você falasse, não, aqui é 0. Aqui tu vai para lá e é 0. E aí o Sport volta zerado, depois com 3 derrotas seguidas, volta, se eu não me engano, em 10º lugar. É a pior colocação do Sport nessa série. Ainda tinha os 2 jogos a menos nesse momento, tá? E eu confesso até, mas que não era uma escada, um lastro, faltou a palavra aqui. Não era uma reserva para Guto. Sim. Eu não sei. Até porque a campanha dele é uma campanha de 26% de aproveitamento. Ou seja, era para Sosso, na verdade. Sosso é que poderia se lamentar. Eu saí, mas tem 2 jogos a menos. Guto, esse Guto não. Eu não sei se na época eu cheguei até falar isso, mas quando o Guto chega, eu tive o sentimento de larguei. Sinceramente, foi assim, mais do que a dificuldade agora no final. Eu acreditava mais nesse último jogo, por mais que não dependesse do Sport, do que quando anunciaram o Guto. Quando anunciaram o Guto, tanto que veio o jogo contra o Santos, foi um jogo que eu não assisti. Porque assim, eu fiquei realmente desgostoso em saber que, pô, era uma certeza tão grande que ia dar errado. Porque não era pela... Porque naquele momento ficou muito aquelas coisas da história da viúva de Sousa e tal. E ali, por mais que eu não quisesse a saída de Sousa, mas eu até coloquei, até entendo a decisão da direção de trocar, porque realmente as respostas não estavam vindo. Por mais que o cenário tivesse sido muito adverso para Sousa. Mas o cavalo de pau foi muito grande. Em termos de elenco, de como estava ali, de peças para ele usar. Mas você via que o negócio não estava assim, não estava andando. Os resultados podiam até estar vindo, mas as coisas estavam muito estranhas. Então, até entendi a lógica da direção de, tipo, eu não concordo, mas eu entendo. Mas quando você anuncia Guto com todo aquele discurso como foi, de abraçar Guto, de vai fazer isso e vai fazer melhor, meu amigo, assim, eu desliguei. Tanto foi aquele jogo do Santos, um dia era comemoração do aniversário da minha irmã, e aí quando o Rodrigo mandou a escala, eu disse, Rodrigo, é até aniversário da minha irmã, eu nunca fiz aquele trabalho a mais de você, vou dar um jeito, tal, de ver, entro, não. Porque eu desliguei, para mim ali, era certeza que não vai subir. Porque, pela forma como tinha acontecido a contratação de Guto, eu fiquei com aquela sensação que não é possível que Guto também vá sangrar tanto ao ponto de precisar tirar logo, como foi. Então, na sua visão, acabou sendo melhor, né? Ele sangrar logo de uma vez, né? Sangrar logo de uma vez. Virar lá no pau de arara que eu disse na época e sangrar completamente para ir embora. E eu também não imaginava que a direção fosse fazer a alta culpa de, meu amigo, não dá não. Tão rapidamente. Por mais que tenha sido muito tempo.
Porque pra mim a demissão era era com depois Vila do Nova. quarto jogo. Não, do Vila Nova, Pra óbvio mim, que no não, né, Vila Nova Cauê? era absurdo. Mas não tinha como não mas é demitir. isso, Pô. O veja. cara com um empate, ou Não vitória, tinha perde como- um jogo, demite, é Não, loucura. mas veja. Mas é porque o jogo é tão absurdo, Fred. Eu mas sei, é mas isso. não tinha como, pô. Mas não tinha. Mas é isso. Tanto que no jogo contra o Vila, eu nem peço a demissão do cara. A gente ficou tão abismado, mas disse, ó, tem que dar o jogo com o Curitiba. Porque é aquela coisa. A questão até de você ter que dar um quarto jogo. É mais pelo. Mas de o ter quinto mais jogo um já não jogo. precisa. O quinto Não, o jogo não quinto é que não precisava, não. existe. O quarto tinha que ter. Agora, Mas o, é o porque do Vila, você já via que não ia. o do pô, Curitiba, a você já via que não ia escalação, ter. com Lucas André de lateral esquerdo, Fabinho no lugar de Felipe. E Felipe Lucas tá André acho que suspenso. joga contra o Vila no meio. Lucas É André assim, entra titular. é Assim. É um caos completo. Aquele jogo do Curitiba é um caos completo, que ali, pra mim, estava encerrado o trabalho de Guto. Pra mim, ali, ele já foi pro all-in, porque ele tenta abrir um pouco o time, ele tenta emular um E ali, pouco o e que o ali Souza também fazia. encerra também Castan, viu? Também. É o único volante que ele coloca é Fabinho, pô, nesse jogo. E encerra também Castan como zagueiro, foi com o Souza, foi com o próprio Guto. Foi muito campeonato. Esse jogo do Coritiba aqui, rodada. Já Junto com Curitiba. já é. Terceira, Já é a é, virada. vigésima já é a segunda virada. terceira rodada. É. Terceira rodada do Então, retorno. Então, 22ª, meu irmão, veja, era muita rodada com Castan. Castan, que tinha tido uma temporada interessante em 23, mas em 24, boa parte da temporada, sobretudo no Brasileiro, foi muito mal no esporte. E assim, quando ele chega na 22ª rodada, lembra que quando a gente analisava na época, depois, nesse jogo do Coritiba, já era assim, com uma cota de erros assim, grande. Aí foi basicamente assim o jogo também, ele comete a falha no gol. E passa por isso também. E E Castan aí, foi bem em 23 por outra questão. Foi bem Por com o outra próprio questão. Pepa por outra questão. Era outro modelo de jogo que os zagueiros não ficavam tão expostos para contra-ataque. Como era o time de Pepa e como o Guto, que degringolou tudo. Né? O Guto não teve nenhum que... Não tinha. Então, Aí Castan foi César- para um modelo de jogo complicado para ele. aí César assume novamente, né? Faz o jogo contra o Ituano, já com o Pepa assistindo, e eu acho que César teve conduções muito boas dos dois jogos que ele assumiu, porque ele entendeu como é que o Sport jogava melhor. Ele mantém a linha de Sosso contra a Ponte Preta, mas ele não mantém a linha de Guto contra o Ituano. É. Ele remonta o Sport para algo que nem o próprio Sosso estava fazendo mais. E ajuda a Pepa nisso. E Porque ajuda a Pepa chega Pepa. no escuro. Ele entrega a Pepa um caminho. Tá? Então Um o mapa, Sport pelo menos. Um vence, mapa. o Sport vence o Ituano, Pepa estreia com uma vitória boa, tranquila, confortável contra o Avaí fora de casa. Faz um excelente jogo com o CRB, mas fica no 1-1 fora de casa. Volta para a Arena, vence o CRB por 2-0. Foi aqueles dois jogos do CRB. Tá? E chega no jogo do Goiás com a sensação de que se vencesse ali, viraria um passo sólido para o acesso. Na última bola do jogo, o Sport consegue um pênalti questionável, inclusive. Os dois pênaltis do Sport ali cabem em debate. E Gustavo Coutinho perde o pênalti. A gente debateu muito isso na época, né? Mas o Sport se recupera, vence o Paysandu, e a gente claramente tem aí do lado esquerdo da tela esse excelente início de Pepa, que combina na vitória sobre o Ceará por 2-1 na reabertura da ilha e fundamentalmente com o 3-1 sobre o Novo Horizontino fora de casa. Depois desse jogo, o Sport teria 3 na ilha e ficou a sensação de que o acesso estava materializado, né? Cássio Cauê? Não fiquei esperando completar a frase. Não, eu perguntei. Ficou a sensação que o acesso estava materializado, não é? Não, eu escutei o não é, não. Mas depois do 3-1 no Novo Horizontino, os 3 jogos, o Operário, ele seria um jogo mais duro dos 3, e seria o
primeiro, era o jogo adiado, tá? Um daqueles jogos adiados seria esse aí. Pode ver que o Operário aparece depois, mas esse jogo seria um jogo adiado. E assim, se imaginava que o Sport venceria 5 jogos seguidos. Inclusive, ficou muito claro que é difícil vencer os 5 jogos seguidos, tirando o Goiás, assim, porque o Ceará acabou empatando o último também, o Sport perdeu esse jogo. Porque os jogos mais difíceis dessa sequência que o Sport teve foram justamente os 2 primeiros, o jogo contra o Ceará e o jogo contra o Novo Horizontino lá em São Paulo. Depois que o Sport veio com essas 2 vitórias, e a atuação em Novo Horizonte foi muito boa, esse 3-1 foi barato. O Sport jogou para do jeito que foi o jogo, o jeito que ficou fácil na reta final, o Sport poderia ter goleado o Novo Horizontino. Mas aí veio essa derrota pro Operário na ilha e tipo, o Sport tava um gol com 4 minutos, empata ainda no primeiro tempo com o Tite Ortiz, mas não fez uma boa atuação. Tipo, teve uma boa atuação contra o Ceará. Na verdade, o jogo contra o Ceará foi um grande jogo. O Ceará jogou bem também. Foi um dos grandes jogos assim, da campanha. Jogo assim, jogo de futebol mesmo, né? Foi esse Sport Ceará. E contra o Novo Horizontino também, outra grande atuação. E contra o Operário, o Sport não jogou bem. No segundo tempo, daquele jogo, o Sport simplesmente... Não sei se o João Gilberto no chat ele tá falando exatamente desse jogo ou de outra coisa, mas eu vou pegar essa frase considerando que ele falou desse jogo. Todo mundo travou. Eu acho que o jogo do Sport travou naquele segundo tempo. O Sport só teve uma chance clara de fazer o 2-1. No final, como era um jogo na ilha, era um jogo lotação esgotada, talvez não coubesse aquilo que a gente já falou algumas vezes, o cuidado com o jogo. Sobretudo porque não estava tendo tanto assim pelo lado do Operário. O Operário atacou muito pouco. O Operário se defendeu muito bem, mas atacou muito pouco. Mas, naquelas oportunidades que o Sport não conseguia criar oportunidades claras, o Operário cria uma, a gente analisou bastante assim, quem é que tinha falhado, quem não tinha, e aquilo aos 38 segundos tempo desmontou o Sport. Naquele dia, a sensação daquele jogo assim, foi desmontar de tal forma que eu achei que o Sport pudesse não ganhar os outros 2 jogos, contra o Botafogo contra o Guarani. O Fred ele tá fora aqui da tela, mas eu lembro que ele achava a mesma coisa, ele ficou preocupado. Mas o Sport ganhou até com tranquilidade. E quando o Sport ganhou essas 2 partidas, Cauê, foi quando bateu o 4-0 contra o Guarani, foi quando a torcida gritou pela primeira vez o grito de primeira divisão. Isso, foi ali no 4-0 se Guarani. Aproximou muito, né? Você se aproximou demais, da casa dos 60. O 4-0 sobre o Guarani, para pontuar o seguinte, ali o Sport tinha 59 pontos. Exato. Ou seja, faltavam 5 rodadas. Se faltam 5 rodadas, faltam 15 pontos. O Sport tinha 7 pontos sobre o quinto colocado. 7 pontos sobre o quinto colocado, com apenas 15 para disputar. E o quinto colocado não era o Ceará. O Ceará era o sexto. Para o Ceará, a diferença era de 8 pontos. O Vila Nova ele acaba se desintegrando no campeonato. E, por exemplo, nesse momento, na 33ª rodada, o Vila Nova, que era o 5º lugar, mas ele sai do trilho, ele vai terminar o campeonato em 9º. Com quase no ponto O. O Sport tinha 59, o Vila Nova tinha, acho que, deixa eu ver aqui, 52, não sei se a conta era exatamente, 51 ou 52 pontos, mas eu acho que era isso mesmo. E saiu do trilho. Mas esse América, Operário e Chapecoense, eles são completamente fora do que Pepa vinha demonstrando nas outras partidas. E o próprio jogo do Operário, porque o jogo do Operário, o primeiro, não foi moroso. Ele foi uma atuação ruim. É diferente. Jogo moroso e atuação ruim são coisas diferentes. Elas podem até acontecer na mesma partida. Mas não foi exatamente, pelo menos na minha opinião, aquele jogo do Operário. O Sport não teve a mesma intensidade de outros jogos, pode não ter tido. Mas não se compara com Sport e América, por exemplo. Depois de fazer 4-0 contra o Guarani, o Sport vai para esse jogo contra o América de um jeito que não era de... aliás, era de alguém que achava que já tinha subido. Até devolvo para vocês, porque assim, eu acho que o Sport encaminhou, como o Fred usou a expressão, materializou, viu o acesso materializado ali no jogo contra o Guarani. Foi a primeira vez que a torcida reagiu, gritos de acesso, de celebrando acesso. Mas eu acho que dentro do clube se achou isso de verdade. Porque o jogo contra o América não podia, um jogo na 34ª rodada, reta final do campeonato, assim, beirou ingenuidade a postura que o Sport teve no Independência. Assim, e custou muito caro, muito caro. Porque o jogo contra o Operário foi até duro. O Operário martelou o Sport assim. Veja, o Sport mereceu perder aquele jogo.
Sobretudo que o Operário estava com o pé calibrado de um jeito que os caras chutavam de fora da área, toda a bola ia com perigo no gol. Mas o América não fez isso, o América não fez tanto. Então, assim, a postura do Sport contra o América, e como o jogo do América foi o primeiro, ele acabou dando início a essa sequência que quase custou. Não teria custado só um ano, não. Teria custado alguns anos da vida do Sport, porque o não acesso em 24 ia ser difícil de assimilar. A sensação ali realmente, Cássio, era gigante. Até porque naquela ali ainda não se falava de 66. Da necessidade de 66 pontos. Tava colado com o Santos na liderança, pô. A briga de A disputa era pelo necessidade título de ali. 66 pontos vem quando o Ceará arranca e faz o que Fred visualizou lá atrás. Porque a necessidade de 66 pontos, ali atrás, a gente achava muito plausível, a gente calculava muito em cima de 64 até 63. 63, a gente colocava até um alto percentual de chance de subir. Tanto que eu me lembrava muito que eu estava trabalhando com o número de 62, como se fosse assim, meu amigo, chegar na portinha do 62, que era o Sport, estava sempre, era 62, 59 pontos, 56, o Sport ficou nessa escadinha, porque o Sport não estava empatando. Era sempre de 3 em 3. Pronto, se bater na casa do 62, que foi antes da farrapada do Operário, era chegar com o Guarani naquela sequência. Quando o Sport ganhou para o Novo Horizontino, né? Aí você tinha os 3 jogos em casa, opa, dá para virar essas 3 casinhas aí, bate no 62. Bater no 62, faltando 5 jogos, você vai arrumar 2 pontos aí, vai arrumar 3 pontos para virar o 64 para 65, tranquilo. E aí começa as coisas dar errado, né? E o jogo contra o Operário, que eu acho que é o que... É o da expulsão. Da expulsão, até o Sport entra naquele modelinho de jogo do Sport de falta de senso de urgência, mas acha o gol pela sua maior capacidade técnica que tem e de quando acerta uma, resolve. E o time do time de Pepa se tornou um time. Se o time de Souza era aquele time que conseguia criar mais e desperdiçava, o time de Pepa era um time mais preciso. É um time que conseguia ser mais objetivo de quando conseguia criar algo mais palpável, ele conseguia ser mais eficiente e resolver a parada. E quando ele acerta ali com o Tite, a sensação para mim, quando sai o gol, antes daqueles 10 segundos, que quando ele sobe na grade, pronto, deu merda. Para mim ia dar merda. Mas quando faz o gol é de tipo, acabou o jogo. Porque agora o Operário vai ter dificuldade de virar o jogo, porque não é do Operário partir para cima para atacar. Tanto que o Operário faz os gols chutando de fora, porque o Operário não conseguia invadir. Teria essa dificuldade. O Operário não tinha aqueles jogadores de infiltração, centroavantes, de qualidade. Então era certeza que possivelmente o Operário ia ter que sair sem tanta qualidade para fazer aquilo e o contra-ataque ia ficar muito de bandeja para o Sport ali fazer o joguinho dele com o Lucas Lima, com o Tite Ortiz e aquele contra-ataque de acertar naquelas bolas enfiadas e virar mais uma vitória fora de casa, que foi muito dessa marca de Pepa de trazer essas vitórias fora de casa. Mas aí a expulsão traz um novo roteiro e o comportamento do time de parecer que, na verdade, não era 1 a menos, mas 2 a menos. De sucumbir. Tem uma marca, né, da campanha do Sport, que foi até citada aqui no chat, que o Sport não perdeu para nenhum dos outros 3 clubes que subiram. Né? O Sport fez 4 pontos contra Santos, contra Mirassol e contra o Ceará, mas ao mesmo tempo o Sport não venceu a Chape, né? O Sport continua sendo o time com essa dualidade. Robbie Wood. Exatamente, é uma dualidade que a gente conhece, mas que marca muito a campanha do Sport, tá? É possível apontar de toda a campanha qual a grande vitória e qual a pior derrota do Sport? Minhoca pode participar também dessa. A maior vitória. O 2-0 ali no Avaí foi importante demais, viu? Aquele 0-2 ali. Eu acho que o contexto do duelo contra o Ceará na ilha era a volta da ilha,
Muito Tem isso importante. também. Foi um Mas ali mata-mata a campanha já tinha renascido, porque antes do Avaí, antes do Avaí, o Sport estava morto e não havia muita expectativa naquele jogo, não. Não, Tá? eu sei. O Avaí mas eu era o digo- concorrente ao digo acesso como naquele os- momento. Porque eu digo muito como os dois chegaram para esse duelo. Foi um jogo Valia um G4, Ceará muita Sport Ceará expectativa. valia um G4, foi um confronto direto pelo G4, inclusive. Exatamente. Eu acho que esse jogo foi um jogo mais Eu simbólico. ficaria entre Avaí e Ceará. Mas esses eu acho que eu dois. escolheria o Ceará. A escolha para a volta, talvez, o simbolismo da volta da ilha, mas o grau de importância para tudo que aconteceu, até porque o que começa a sequência do Avaí, ele é muito forte. E foi uma boa atuação. E o terceiro seria o Novo Horizontino, né? Que é uma vitória Esse jogo Novo Horizontino eu acho que se tivesse sido a sequência, Fred, de Operário, seria o do Novo Horizontino. Porque era o jogo que a gente Enquanto colocou que quando eu na falei que época. materializou o acesso, o Cássio respondeu do Guarani, mas eu tava me referindo ao Novo Horizontino. Eu me senti Horizontino. mais na Série A quando ganhou do Novo Horizontino. Exato. Porque Eu era senti aquele que foi no ponto. 4x0 do Aquela Guarani. vitória fora de casa que não 3 dava rodadas de conta. diferença. Porque o Novo Horizontino sugeriu que o Sport chegaria em 63 contra o Guarani. Isso, exatamente. E de derrota. Pô, de Ou, derrota ou, alguma- resultado, ou empate, tá? Se quiserem dizer que o pior foi o empate com a Chape, vale também. Eu acho que o do Operário. Operário, A Chape ela conclui o fumo. Porque da hora que o Sport perde do América foi o aviso. É quando foi do Operário e do jeito que foi. Então, Operário em Ponta Grossa pra você. Sim. Sim, Operário em Ponta Grossa, Operário em Ponta Grossa. Porque naquele momento, se o Sport perdesse ali, ele deixaria a margem, vai perder o lugar no G4. O time tinha 7 pontos. Ali bateu um terror. E outra, essa do Operário, fora de casa, e a do Brusque. Porque tem derrotas assim que, tipo, aquela derrota... Se não sobe, era do Brusque. Se não sobe, era do Brusque. Aquela derrota não é aceitável. É. Não é aceitável. Se não sobe, a gente ia tudo apontar que ia ser unanimidade. Aqueles Pra mim 3 é do pontos ali. Brusque. Pra mim é do Brusque, tá?